galerinha do estúdio, professora Flávia Leda de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos tratar de níveis de linguagem. As nossas questões vão girar em torno desse assunto que é bastante cobrado nos principais vestibulares do país. Portanto, fique ligadinho aqui nas nossas dicas do estúdio. Os níveis de linguagem dizem respeito exatamente às situações em que se empregam determinados registros. Em geral, há uma preocupação forte em utilizar um registro mais adequado, que esteja mais adequado à situação comunicativa, e como sabemos, são muitas. Portanto, há situações de fala que tendem a ser menos formais. Por outro lado, há falas que são mais formais em gêneros textuais da modalidade oral, como, por exemplo, seminários, debates, conferências, em que se procura ter mais preocupação com uma oralidade mais pautada nas regras da gramática normativa, ou seja, uma oralidade mais culta. Por outro lado, em situações escritas, em situações em que a modalidade é escrita e se exige maior rigor formal, a gente já vai ter, nesse caso, o registro considerado aí padrão. Então, é muito importante que nós saibamos distinguir direitinho a palavra variedade da palavra registro, da palavra modalidade. Portanto, compreende-se como variedade em decorrência exatamente do fato de a língua ser dinâmica, de a língua sofrer interferência dos mais diversos fatores, sejam esses fatores relacionados ao tempo, sejam esses fatores relacionados ao momento que se encontra o falante, à situação dele enquanto pessoa que faz parte da sociedade, qual é a classe a que ele pertence, onde ele mora, a situação a que ele está submetido de comunicação. Tudo isso mostra como a língua tem capacidade de variar. Portanto, as condições sociais, culturais, regionais e históricas são fundamentais para que a língua varie. E sobre esse aspecto, observando aí que a gente tem muitas regiões no Brasil, todos obviamente falamos a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, temos também a Libras, né, a linguagem brasileira de sinais. Percebemos que, dependendo de cada região, nós percebemos muitas variações. E como se encaixam as variedades nesse contexto? Exatamente no contexto em que todas elas compõem esse colóquio, esse elemento global, plural, que é a língua, ou seja, um conjunto de variações, tá bom? Vamos ver a nossa questão. Infelizmente, até hoje, muitas pessoas condicionam o aprendizado da língua padrão ao estudo da gramática. É o que defende o professor Bechara ao afirmar, ao questionar a necessidade do estudo da gramática nas escolas do país, linguistas como Marcos Bain e tantos outros estão nivelando por baixo o ensino do português. Até a revista Veja se deixou levar pelas palavras do ilustre filólogo ao colocar como título da entrevista em defesa da gramática. O ideal seria que a entrevista tivesse como título em defesa da norma culta. Então, o que percebemos nesse texto, que é muito importante você, querido aluno, ficar observando aqui a nossa dica do estúdio. O texto fala exatamente sobre a necessidade de ensino da modalidade padrão, da língua, seja ela no registro, na modalidade oral ou na modalidade escrita, pautada nas regras da gramática normativa. Porque por muito tempo, ainda hoje é motivo de discussão, se confunde língua portuguesa com uma das variedades, com uma das modalidades ou dos registros que são pautados na gramática normativa, ou seja, em colocar-se as pontuações nos locais devidos, em se utilizar os acentos, em respeitar as regras sintáticas de regência, de colocação pronominal, de crase, enfim. Não se pode confundir. E sobre esse aspecto, não esqueçam, preconceito linguístico é algo que deve, assim como todo e qualquer tipo de preconceito, ser esquecido. Então o texto fala um pouco disso. O texto se volta para essa reflexão de como é que a língua está sendo ensinada nas escolas. Vamos lá. De acordo com o trecho apresentado, infere-se que a opinião do autor do texto sobre o ensino de gramática é, ou seja, como o autor desse texto se posiciona em relação à gramática. É isso que ele quer saber. O que é para ele? Gramática é sinônimo de língua? Ou gramática é tão somente um livro, um compêndio, em que se ensina a escrever com base no que nós chamamos de registro padrão da língua portuguesa? Vamos lá. É desnecessário, visto que uma pessoa pode escrever muito bem sem saber gramática e outra pode saber gramática sem saber escrever adequadamente. Segundo o autor do texto, na passagem que ele diz que o que se deve necessariamente ensinar na escola não é gramática, e sim a norma padrão,
o nível culto, que é outra realidade, porque aí não se entende que outras manifestações linguísticas sejam, vamos dizer assim, consideradas erradas, como foram por muito tempo. Letra B. Marcos Baino e professor Bechara têm ideias inovadoras sobre o ensino de gramática nas escolas do Brasil. Percebemos que pelo texto, essas ideias são conflitantes. Na verdade, Bechara defende o ensino da norma mesmo, basicamente como se tem aí, vamos dizer assim, no entendimento tradicional do que é a língua, né, sinônimo de norma, e a gente sabe que não é. E o Baino defende algo mais pautado mesmo na compreensão de que a língua é esse complexo de variações, portanto, não pode ser a letra B. Letra C. Semelhante à opinião do linguista Marcos Baino, pois o ensino da gramática é realmente necessário. Qual é o problema da letra C, galerinha do estúdio? Vocês viram que as posições desses autores não batem, são contrastantes, portanto, não é semelhante. Letra D. Que se deve ensinar nas escolas do país, a norma culta e não necessariamente gramática. E letra E, que se deve ensinar gramática nas escolas como forma de ascensão social, que é também uma forma de preconceito. Portanto, para a nossa questão aqui no estúdio, resposta correta, letra D. Se deve ensinar nas escolas do país sobre o nível, o registro padrão, porque assim os alunos vão compreender que a língua é um complexo de variedades e não sinônimo de norma, ok? Muito bem. Ainda sobre os níveis de linguagem, tratemos de modalidade. Muita gente confunde registro com modalidade e é uma coisa que deve ficar bem clara. Perceba que lá no caput da proposta de redação se diz: com base no tema tal, escreva um texto em modalidade escrita no registro padrão da língua. Ou seja, o que é a modalidade? É, na verdade, a forma como a língua se manifesta. Eu, por exemplo, agora que estou falando aqui para vocês, falando bastante, estou utilizando uma forma de manifestação da língua, ou seja, estou me expressando por meio da modalidade oral. Quando vamos utilizar, por exemplo, o gênero bilhete, aí você já tem a modalidade escrita. Então, é tão somente uma forma de se manifestar da língua. Língua falada seria a modalidade oral, oralidade, fala, e língua escrita e assinalizada. Não vamos esquecer de que a Libras também é uma língua oficial, uma das línguas oficiais aqui no nosso país, tá, galerinha? Então, só modos de se manifestar, ok? Vamos lá para a nossa questão muito interessante, essa questão aí, que vai falar sobre um encontro inusitado. Temos aí um diálogo. Gerente: boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Cliente: estou interessado em financiamento para compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Julinho, é você? Cara, aqui é Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Olha aí, galera. Vocês perceberam que de um instante a outro, a fala, que até então se mostrava distante, uma oralidade mais pautada no registro formal, porque se tratava de uma relação profissional entre gerente e um cliente. Então, isso explica por que tanta formalidade no início do texto. Mas, de repente, quando o cliente se identifica, a gerente automaticamente o reconhece. Quer dizer, um dos colegas dela, uma pessoa com a qual ela tem proximidade, com quem tem intimidade. Tanto é que chamou de Julinho. Essa redução, normalmente, ela é compreendida, a redução dos nomes, né? O diminutivo, quando você tem proximidade com a pessoa. Então, quando ela percebeu que se tratava do Julinho, mudou completamente a forma como ela passou a representar a linguagem, ou seja, na modalidade informal. Vamos lá. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, não se esqueça, ó, representação escrita quer dizer que houve uma transcrição da fala para escrita, o que é muito importante. Não se esqueça nesse contexto também de lembrar das chamadas marcas de oralidade, que são características eminentemente faladas da fala da oralidade e que são transpostas para a escrita. Não se esqueça desse detalhe importante. Então, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido. O que provocou essa alteração na maneira de falar da gerente, que até então era formal?
lembrando que ela estava prestando um serviço a um cliente, entre aspas, desconhecido. A adequação de sua fala, a conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Nós realmente percebemos aí que passamos do formal para o informal, ok? Vamos ver a letra B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Muita atenção para o enunciado da questão, porque ele quer saber justamente o que provocou a alteração da fala da gerente do banco. Será que foi o fato de o cliente ter a iniciativa de se apresentar como funcionário do banco, ou ele ter dito o nome, que foi a partir do momento que ela o reconheceu como uma pessoa do seu ciclo de intimidade? C. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais, será que foi isso que provocou a alteração do registro de formal para informal? Letra D. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Não. O cliente se apresentou porque é normal se apresentar exatamente como funcionário do banco e provavelmente teria algumas vantagens na opção, no serviço que ele queria adquirir. Ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Ou seja, você percebeu que a nossa resposta de certo está na letra A, porque o que motivou essa alteração de registro de nível de linguagem foi exatamente o fato de ela ter reconhecido o Júlio César Fontoro Julinho. Portanto, a resposta correta para a nossa questão, letra A. Vamos lá. Agora vamos tratar de registro. O que é esse registro? Bom, aí são as variações que ocorrem de acordo com o grau de formalidade, e isso porque nós temos diversas situações comunicativas no dia a dia. Tanto você lida com situações em que as pessoas são conhecidas de você, você tem intimidade com as pessoas, como também situações em que você conhece pessoas. E nessas situações de maior distanciamento entre o locutor e interlocutor, perceba que, seja a modalidade oral, modalidade escrita, vai haver uma preocupação maior com a formalidade, ou seja, a ideia é que, quanto maior o distanciamento entre locutor e interlocutor, maior o nível de formalidade, seja na modalidade escrita, seja na modalidade oral da língua. Então, quando a gente fala em registro, estamos falando de língua manifestada na escrita, que pode, dependendo da situação, ser pautada numa escrita não padrão, exatamente porque a situação permite. Veja que até então, isso há algum tempo era considerado erro, não se tinha essa concepção, ou pelo menos não se aceitava essa concepção de variação dentro da língua, tá? E outras situações em que o registro é padrão. A redação, por exemplo, as redações dissertativo-argumentativas exigem que você escreva pautado exatamente na norma culta, que nós aprendemos pela gramática normativa. Em outros gêneros textuais, em que se percebe bastante o uso, tanto na oralidade quanto na escrita, da modalidade informal, isso também é recorrente. Você ouve uma música, uma letra de música, é um texto com certeza literário, e você percebe que ali há uma certa despreocupação com as regras impostas pela gramática normativa. Então, depende mesmo da situação. Para lembrar que registro pode ser padrão ou não padrão. Sobre isso, vamos ver as nossas características que vão mostrar aí a discrepância entre os dois registros. Percebam que no registro padrão a linguagem tende a ser mais rigorosa, justamente porque é pautada nas regras da gramática normativa, sendo, portanto, mais artificial. Segue o estipulado pelos dicionários e manuais de gramática. A grafia e a pronúncia são as oficiais das palavras. Evitam-se as abreviações. Ela é, com certeza, mais artificial nesse sentido, porque todo mundo que vai utilizar esse registro vai utilizar de maneira igual, meio que mecânica. O não padrão já é menos tenso, já é composto das chamadas gírias, a linguagem jovial, grupal, os jargões, que são as gírias técnicas ou profissionais, os clichês, aquelas frases bem comuns do nosso cotidiano, os idiotismos, as chamadas frases que não tem tradução para outra língua, tá? Por exemplo, a palavra saudade ou uma outra frase que não pode ser traduzida em outra língua. Os ditos populares, os regionalismos, também chamados de gírias regionais, a grafia ou a pronúncia não são consideradas em geral oficiais, as reduções vocabulares, as abreviaturas, é muito mais espontâneo. O registro não padrão. Vamos lá, nossa questão.
Venho solicitar a clara e evidente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se formarem jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico de suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais, no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se constituindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2,2 mil futuras mães que, além do mais, ficaram presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Nossa! Perceberam como esse texto tem marcas de formalidade? E vejam que essa marca já é colocada na primeira linha do texto, que parece ser uma carta, o gênero textual, em que ele usa a forma de tratamento Vossa Excelência considerada cultíssima, considerada de nível padrão, padroníssimo. Portanto, vamos lá para a nossa questão. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem. Você já percebeu pelo trato Vossa Excelência que é linguagem formal. Vamos dar uma analisada nas opções. Letra A, regional, adequada troca de informações na situação apresentada. Veja que você não conseguiu, ao longo da leitura do texto, identificar palavras ou expressões que fossem típicas de uma região. Portanto, a letra A está falsa. B, jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. Aí nós teríamos que ver os jargões típicos da linguagem jurídica, coisa que não vimos. Portanto, a letra B está falsa. Coloquial pode esquecer, né? Você já viu que o texto é todo pautado na mais pura e simples formalidade. Letra D, culta, adequando-se ao interlocutor e à situação de comunicação. Bom, lá no enunciado já diz que é um cidadão brasileiro que escreveu uma carta para o presidente da República, portanto, óbvio que é uma situação de máxima formalidade, o que vai dar como resposta a letra D de dado. Nós já temos ali um errinho na letra E, que é falar que a linguagem é informal, e vimos que não é. Essa foi a nossa aula de hoje sobre níveis de linguagem. Somos o Estúdio. Estamos com você nos vestibulares.